que daí aquele dente que é falta, ele é ancorado, ele é encaixado nos dentes vizinhos. O inconveniente que isso tem com relação ao implante, isso vem bem ao encontro das pessoas hoje. A pessoa te procura no consultório hoje diz assim, você não vai mais desgastar meus dentes não, porque as pessoas têm um senso de preservação. Alô, amigos! Sejam bem-vindos! No programa de hoje, quando os dentes aparecem na abertura, o programa é Odontologia. Quem é o nosso entrevistado? Nós fomos buscar no Peru, ele estava lá, entramos em contato com ele, combinamos esse programa e ele veio. Hélio Mesomo, gaúcho, todo o seu título de mestrado foi aqui no Rio Grande do Sul e o doutorado ele fez na USP. E a pergunta, Hélio, Peru, eu sei que é um país bonito, eu estive lá. E dentro de Peru nós temos Lima, a primeira cidade belíssima, e a segunda cidade, Arequipa. Quando eu visitei, eu gostei. Hélio, qual é a tua opinião? Fantástica. Tem uma catedral construída há 600 anos pelos Incas e o detalhe que foi construída com pedras que são larvas dos vulcões. Ela é uma cidade cercada por 3 vulcões. O Misti, o Chani e eu não lembro o terceiro. Está perdoado. Os 3 vulcões de Arequipa. De Arequipa. É uma cidade universitária? Sim, é uma cidade universitária e das grandes... É a segunda cidade do Peru, depois de Lima vem Arequipa, né? Tá. E ela tem, não, se me permite agora completar, ela tem aquilo que a gente às vezes, não sei se é por falta de marketing deles ou o quê, eles têm o maior canyon do mundo. O canyon mais ancho, mais longo do mundo, que chega a ter uma profundidade em alguns lugares de 5.000 metros. E eles lá têm a reserva dos últimos do Condor. O Condor, eles dizem que tem média de 80 espécimes sozinhas. Em torno de 50 lá e as outras 30 no Chile. Então eles estão fazendo tudo para preservar, para que não entre em extinção. É fantástico, é lindo. Por que eles te convidaram a dar esse curso longo lá no Peru? Não sei por que me convidaram, eu recebi o convite e prontamente atendi. Um povo generoso, puro coração, entende? Uma cidade, um pessoal que tem uma boa base de odontologia, fazem uma odontologia restauradora de nível, são sérios, né? E me convidaram para participar de um congresso e eu estive lá então ministrando discurso com eles. Tá. Bom, professor Hélio Mesomo, um dente perdido. O que a odontologia faz hoje? Bem, se formos falar em modernidades no bom sentido, eu diria que primeira opção, implante. O implante é a técnica mais atual, é a técnica que repõe dentes da forma mais próxima do dente natural. O implante é um dente de cadáver que é implantado na gente? Um pouquinho diferente. O que é um implante? É você perder a sua raiz do dente, onde é colocado então um pino de titânio no lugar da raiz do dente, e sobre esse pino de titânio, que vem a ser uma raiz artificial, a gente coloca o pivô em cima depois. Isto é uma prótese sobre implante. Aí é uma estaca, uma pequena estaca. É uma pequena estaca, um prego, numa linguagem mais simples. É o mesmo material que é usado em ortopedia, em fraturas de fêmur, coisas assim.
Aliás, a ortopedia pegou o material desenvolvido por um cirurgião dentista. Foi descoberto por acaso. O Brannemark descobriu uma liga metálica especial. Exato. Onde o osso cresce dentro do metal. Tem uns furinhos e o osso cresce. Então você não precisa me trazer aqui, você já está falando exatamente o que não, tá... é porque nós temos que louvar a homenagem a Brannemark, que mora no Brasil. Sim, mora em Bauru hoje. Está velhinho, mas está lúcido. Por que ele foi para Bauru? Ninguém entende. Hein? Por que... Ele esteve no Brasil várias vezes ministrando cursos e ele gostou da cidade de Bauru. Bom, ok. Vamos lá. Primeira alternativa, então, é fazer um implante, uma estaca metálica, sobre ela atarrachar um dente. Um pivô. É como se fosse fazer um pivô. Okay. Só que ao invés de fazer sobre a raiz natural, é feita sobre esse pino metálico. Perfeito. É a mesma coisa. Segunda alternativa. A outra alternativa, que também se aproxima muito da dentição natural, é a prótese fixa. Que daí, aquele dente que é falta, ele é ancorado, ele é encaixado nos dentes vizinhos. O inconveniente que isso tem com relação ao implante, isso vem bem ao encontro das pessoas hoje. A pessoa te procura no consultório hoje diz assim, você não vai mais desgastar meus dentes, não. Porque as pessoas têm um senso de preservação dos seus dentes. Mas ainda é um dos caminhos, e às vezes é o caminho indicado, né? Nenhuma técnica é absoluta, resolve tudo. Né? Nome da técnica? A técnica é prótese parcial fixa, que se chama. Fazer uma ponte fixa. Tá? Quando se usam os dentes vizinhos. A outra é a nossa velha ponte móvel, que pode ser com grampo, pode ser com encaixe. Esteticamente, quando não se quer que o grampo apareça, se usa encaixe. É uma alternativa que se usa assim. Você chega em algumas situações de paciente que te busca o teu serviço profissional, doutor, eu quero trocar minha ponte móvel, eu quero colocar o implante. Aí você faz um exame radiográfico e vê que não tem osso. Aí se propõe, você precisa fazer enxerto ósseo. Não, eu enxerto ósseo, eu não quero fazer. Ontem mesmo aconteceu 2 situações clínicas assim no consultório. Eu ponho implantes, mas eu não quero fazer enxerto ósseo. É uma questão de respeitar as convicções do paciente, né? Então o caminho qual foi? Fazer 2 pontes móveis, sem grampo, né? Ela é uma prótese um pouquinho mais requintada na sua execução e aí se repõe os dentes através da ponte móvel. E depois da ponte móvel, nós temos a chapa. A nossa velha chapa ainda é um cavalo de batalha muito usado por muitas pessoas e que eu vou muito bem, obrigado com ela também. Aqui entre nós, não é a maioria das pessoas usa chapa? Não diria, eu quero os olhos. Eu não diria que sejam todas, que a grande maioria não, usa. A maioria. Não é a maioria. Hoje não é mais a maioria. Tá. Hoje não. Mas tá ali, né? Não. Hoje tem o seguinte, a geração que tem mais de 40 anos, que precisou repor dentes, que usava chapa, hoje está usando prótese sobre implante. A grande maioria. Bom, por que nós convidamos o professor Hélio Meson? Por um motivo, você acaba de ver. Não é só o implante dentário. Até a chapa ainda pode ser usada e é usada em alguns casos. Vamos começar com as reportagens, você vai ver alguns depoimentos. Nós fomos ao consultório e buscamos. Acompanhe. Em função de um acidente que eu sofri, eu tive perdas de dentes, posteriormente uma doença gengival séria, bastante séria, e aí tinha que consertar. Eu coloquei prótese fixa, nenhum implante. Quantos dentes? Eu acho que foram uns 13, 14, por aí. Eu não quero levar uma mordida tua, tem muito dente aí. Tá certo. Quanto tempo levou para tu completares esses 12 ou 14 dentes? Eu fiz o tratamento em 1 mês. Em 1 mês eu fiz o tratamento. Bah! Em 1 mês eu estava pronta. Mas quanto tempo isso? Isso faz 1 ano. 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano, 1 ano e meio. Estás livre nesse momento para dizer o que tu quiseres. Como tu te sentes passado 1 ano e meio da colocação de 14 próteses? Eu me sinto muito bem, principalmente porque eu não tenho mais dor de cabeça, as dores de cabeça diárias que eu tinha. Isso foi o maior ganho que eu tive. Mastigo tudo normalmente, qualquer tipo de comida dura, não tenho nenhum problema. Tá ótimo, tá ótimo. Se eu fizer cosquinha, tu vai rir? Vou. Não precisa fazer cosquinha. As pessoas se preocupam muito com o custo. O teu tratamento não foi pequeno. A pergunta que eu te faço,
o doutor pôde fazer parcelamento nos pagamentos? Eu paguei em prestações e elas ficaram a meu critério. O doutor Hélio abriu para que eu fizesse o pagamento da maneira que fosse melhor para mim. É fácil negociar com gringo? É muito fácil. O doutor Hélio não se preocupa com a parte de pagamento. É muito fácil. Diz aí, tua formação? A minha formação é superior. Eu sou formada em ciências sociais, sou socióloga e trabalhei muitos anos como professora. Eu tive sempre toda a confiança no doutor Hélio. Recomendo o doutor Hélio para qualquer pessoa que me perguntar. E tenho o doutor Hélio como um grande amigo. Parabéns, Hélio, parabéns. Mas teve uma coisa que eu não entendi. Ela fez 14 implantes, ela fez uma prótese física. Me explica o que ela fez. Tá, veja bem, a dona Gislaine tinha alguns dentes já precisando ser encapados. Tá. Entendido até aí? Perfeito. Tá. Bom, ela perdeu por outras razões alguns outros dentes. Então aqui ficava um espaço desdentado, aqui tinha um dente que precisava ser encapado, aqui tinha outro que precisava ser encapado, aqui tinha outro que precisava ser encapado. Então, nós optamos por resolver a situação dela fazendo ponte fixa. A gente encapa os dentes que estão precisando de capa e une naqueles espaços que faltam os dentes, os outros dentes. É o mesmo trabalho que eu coloquei na tua boca há quase 30 anos. Não, é o mesmo tipo de trabalho. É um trabalho de prótese fixa. Vou mostrar. Tá certo. É o mesmo tipo de trabalho. E veja bem, ela tem uma situação assim, viu que o relato que o maior ganho dela foi a perda de dor de cabeça. O que é? Muitas vezes as pessoas perdem dentes ao longo da vida e os outros começam a mudar de lugar na boca. E aí eles não casam mais direito. Daí os carrinhos, quando se fecha a boca, não vão para o lugar que o Papai do Céu fez para eles ficarem. Ficam fora do lugar. Então começa a distender a musculatura, feito borracha de bodoque. Isso começa a gerar dores de cabeça generalizada aqui. E ao colocar os dentes e recasando eles de novo, vamos falar nessa linguagem, ela viu que ela disse que o maior ganho que ela teve foi que as dores de cabeça cotidianas que ela tinha, ela foram embora. Sem nenhum outro tratamento. Ok. Vamos falar uma coisinha agora sobre pessoas que têm insuficiência circulatória nas extremidades. Pessoas que têm os pés muito frios, é extremamente comum. Pés gelados, pés com dores. Quando esfria, então, as dores são muito, muito intensas. Vamos falar sobre pessoas que têm ferimentos, feridas abertas, úlceras varicosas, varizes grandes, pernas inchadas, que a qualquer feridinha, a ferida não fecha. Não fecha por uma semana, não fecha em um mês, não fecha em um ano, não fecha em 2 anos, em 10 anos, a ferida está lá aberta. Qualquer dia, ou um dia desses, toda a perna fica com erisipela, toda vermelha, febre alta, e nós corremos o risco de uma embolia grave, nós corremos o risco de ter que amputar esse membro em urgência. Isso é comum, extremamente frequente, está sendo discutido. O Paulo Santana há pouco fez uma crônica sobre 45 mil amputações ano no Brasil, o que é o mais aceito. É um número razoável para o Brasil. 45 mil pernas amputadas no Brasil. Senhores médicos, nós temos um novo tratamento que pode salvar muitas dessas pernas. Na minha opinião, a metade das 45 mil pernas que foram amputadas poderiam ter sido salvas com oxigênio-terapia sob pressão. Hiperbárica, sob pressão. Instituto de Oxigênio Terapia. Eu vou dar o telefone. Está ali ele. Anote esse telefone. Se você tem diabetes, se o seu pai, se a sua mãe tem diabetes, anote esse telefone. Qualquer ferida em perna diabética é grave, é séria. Por menor que seja, uma picada de mosquito que pega de arruinar, pode levar uma perna inteira. Em um dia, em 2 dias. Ouça a opinião dos médicos do Instituto de Oxigênio Terapia antes de amputar. E se você tem dúvida, vá, tire uma consulta. Peça a opinião dos médicos do Instituto. Você poderá salvar a sua perna. Hélio, segundo caso, vamos rodar? Vamos lá. Segunda reportagem, entra. Giovanni, qual é a tua história odontológica? Olha, doutor, eu estava ficando bastante preocupado, porque eu estava com desgaste excessivo do dente e com falta de alguns dentes, a ausência de muitos dentes.
eu não via como que eu poderia resolver isso aí. Eu pensei até, de repente, será que eu vou ter que colocar uma prótese? Né? E, de repente, eles poderiam se deslocar durante a mastigação e até quando a gente ia conversar, é um problema, né? Aconteceu? Aconteceu muitas vezes isso aí. Então, Ele chegou a cair ao chão? chegou a cair, chegou a cair. E o senhor sabe que aí eu estava me preocupando com isso aí. E também a alimentação, né? A gente começa a ter deficiência na mastigação e isso acaba atingindo também a digestão. E aí o que foi feito? Olha, nós começamos a trabalhar primeiro na área de implante, né? Foram feitos 8 implantes. Né? Quando eu comecei a ver o resultado, olhar no espelho, eu fiquei impressionado. Como é que pode... eu disse até para uma irmã minha, eu digo, puxa vida, é uma verdadeira obra de arte. É uma obra de arte, eles reconstroem tudo. Né? Dá para a gente sorrir, dá para a gente conversar sem medo nenhum. Depois de colocar os implantes, primeiro e segundo meses. Olha, a mudança foi total, né, doutor Abraão? Foi total. Qual mudança? A mudança na mastigação, né? Hoje eu posso mastigar toda a alimentação tranquilamente, né? E é engraçado que foi uma alegria familiar, né? Porque todo mundo gostou, meus filhos, minha esposa, está todo mundo feliz, né? E eu quero lhe dizer que eu relutei um pouco, né? Porque o senhor sabe que nós, seres humanos, nós temos medo do novo. A gente tem medo de mudar. Eu vou ficar com aqueles dentes assim mesmo, de repente eu vou ajeitando aqui e ali e tal, né? E quando eu comecei a ser tratado, né? Porque eles fazem um trabalho psicológico com a gente na clínica, né? O tratamento é extraordinário, né? É tudo muito simples e a simplicidade é o que ganha a gente. Não tem nada de difícil. As pessoas acham que é complicado, mas não é. O que tu ganhasse com o tratamento? Olha, eu ganhei um sorriso novo em primeiro lugar, né? Segurança para falar, porque eu preciso falar. Eu falo muito, né? Preciso transmitir ordens, então eu preciso falar, Eu tinha problema de dicção, doutor. Não conseguia me expressar disso. O ar escapava. Escapava e as frases saíam chiadas, muitas vezes, leitura, essas coisas todas. Isso tudo desapareceu. Claro que a mudança foi tão radical, doutor Abraão, que eu estou passando por um processo de adaptação à nova realidade, que é fantástica, né? Então eu aconselharia a todas as pessoas que hoje estão relutantes, que venham. E muitas pessoas têm medo porque eles encaram o negócio pelo lado financeiro. Mas isso é um lado que o doutor Hélio acomoda, a equipe dele que trabalha aqui, o doutor Eduardo, eu não tive nenhum problema. Né? O que eu tenho que fazer para tu nos dar um largo sorriso? É só pedir, né? É só pedir e pronto. Essa reabilitação oral que o Giovanni fez é frequente? É rotina dentro do consultório. E o seu Giovanni tinha uma outra característica, ele tinha a maioria além da ausência de vários dentes, os dentes remanescentes, a sua grande maioria estavam desgastados, fraturados por bruxismo. Bruxismo que é apertar dente, ranger dente, né? E o bruxismo tem duas causas. Uma é quando os dentes não casam direito e a outra é por situações de estresse. Não parecia ser uma situação de estresse, e sim muito mais uma questão de desarmonia dos dentes em boca. Então, a maioria dos dentes presentes na boca do Giovanni precisavam ser encapados para recuperar, para eles começar a casar um com o outro direito, para os carrinhos funcionar direito, e um monte de espaços desdentados que foram repostos através de implantes. Isto é, digamos assim, a coisa mais comum, mais rotineira no consultório, envolver as duas coisas. Encapar alguns dentes e colocar implantes onde faltam. Hélio, responde rapidamente. Tem pessoas que não vão ao dentista com vergonha da sua boca? Tem pessoas que às vezes não querem que a enfermeira participe dentro do consultório, porque não quer que ninguém veja. Doutor, eu tenho vergonha de mostrar para o senhor, não quero que ninguém mais veja. Aí eu tenho que tentar convencê-los de que a pessoa que está trabalhando comigo é uma necessidade dentro do consultório. Mas tem sim. Tá certo.
Vamos falar um pouquinho sobre a Unimed Porto Alegre. Deixa eu contar um pequeno segredo para você. Os médicos da Unimed Porto Alegre conhecem a realidade médica que nós vivemos em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, toda a área abrangida pela pela Unimed Porto Alegre, que vai até Torres. Nós, médicos, sabemos o que é o drama de um pai, de uma mãe, com uma criança febril no colo, procurando atendimento médico, à noite. Eu não sei se a sua empresa tem atendimento médico da Unimed Porto Alegre. Provavelmente tem. Nós queremos que todas tenham, porque nós queremos estar com você quando você precisa de nós. Acredite. Eu tenho imenso orgulho de ser médico da Unimed. E tenho imenso orgulho de ter o meu plano de saúde. Esse que você está vendo é a minha carteirinha de paciente da Unimed. É muito orgulho que eu tenho. E eu quero que você tenha o mesmo orgulho, que você tenha a mesma assistência. Não espere aquela noite chegar, aquela criança com febre e você buscando atendimento. Não espere que isso acontecer. Mas se acontecer, conte com a Unimed Porto Alegre. Nós somos médicos, nós sabemos o que significa isso. Hélio, nós temos a história agora da Solena. Vamos vê-la? Vamos. A ela. Vamos embora. Da infância, né? Eu morava no interior, e no interior normalmente naquela época não davam muita atenção os pais, né, para essa parte como o Brasil, né? No brasileiro até hoje ainda tem o certo problemas assim com a parte oral, né, com os dentes. Como tem com a saúde mental? Como tem com a saúde mental? Não há problema. Tem problema no dente, a gente arranca. Exatamente foi o que aconteceu comigo, né? Então, desde aquela época, então, da infância, eu sofria. Daí, então, foi colocado uma prótese, que é essa prótese removível, né? E eu tinha vergonha, realmente, disso. Sofria com aquela situação, né? E foi, então, um tempo que, quando eu comecei a ver na televisão, né, sobre implantes, então, eu vou fazer implantes. Eu fiz já faz alguns anos, mas eu não estava satisfeita com a prótese sobre o implante. E fiz, então, a prótese sobre os implantes que eu já tinha. Tu tinha falta de dentes na arcada inferior. Faltava dente. Tu tinha uma dentadura? Sim, na parte superior e também inferior. A inferior ainda vou restaurar. Mas eu fiz agora a superior. O tratamento é dolorido, muito dolorido, pouco dolorido, mais ou menos? Olha, eu não achei, é pouco dolorido, é quase nada. O tratamento é quase nada. A parte que eu fiz, não sofri nada, não senti dor alguma, nenhuma dor. Né? Quando tu fazes o implante, né, faz a cirurgia, toda cirurgia é um pouco dolorida, mas também praticamente nada, até porque tem, né, graças a Deus existe a medicação, né, então, para dor, é só isso. Como é que tu está se sentindo agora já com dentes definitivos? Eu estou me sentindo bem melhor, mais confiante, mais bonita. Estou me sentindo bem melhor, com certeza, né? Mais bonita. Realmente é uma mulher muito bonita. É verdade. Hélio, isso aconteceu comigo. Aconteceu que eu olhei para o espelho e disse assim, mas como eu estou bonito. Ó, muda a personalidade da pessoa, tu ganha segurança. Hélio. Vocês ganharam Foi a profissão médica que teve o maior reconhecimento em termos de saúde pública nos últimos anos. Foi o avanço rápido da odontologia brasileira. Não só a tua odontologia, que tu és professor, sim, mas em todo o Brasil nós crescemos muito. Bom, só um comentário. Talvez no Brasil nós façamos a melhor odontologia restauradora do mundo, falando de boca cheia. Tamanho é o nível de exigência que o dentista brasileiro tem com isso. O que é? Que o dentista brasileiro tem. Que é? O nível de exigência para o teu aparelho. Conhece-o? O que é? Se você está na fase do deixa eu lhe mostrar um pequeno aparelhinho. A câmera vai, aqueles artifícios que a televisão tem, está vindo para esse pontinho aqui, ó. Essa pequena peça aqui, ó. Eu vou botar a minha unha para você ter um elemento de comparação ao tamanho dela. Olha o tamanho da peça. Agora eu vou, bem devagarinho, pegar essa peça aqui, levá-la com toda a delicadeza, e vou colocar o meu aparelho de prótese auditiva, porque eu tenho deficiência auditiva e eu não quero ficar no Está aqui ele, ó. Olha onde é que ele fica. Está aqui.
Você está enxergando ele. A única pista que eu posso dar para você é essa pequena coisinha que você não consegue enxergar, porque é de plástico transparente. É por ali que eu retiro esta peça. Assim. Centro auditivo surteal. Essa pequena maravilha é um receptor de som, portanto é um microfone recebendo som, tem um amplificador dentro e tem um transmissor de som. Transmite o som. Para onde? Para o tímpano. E para com aquele Centro auditivo surteal. Telefone 3314 4433. 3314 4433. A Surteal paga para você o seu exame de audiometria. Basta você ligar. Basta você ligar. A Surteal paga o seu exame de audiometria, feito por fonoaudiólogas. Basta você ligar. É isso que você está ouvindo. 33 14 4433. Hélio Meson, tua opinião sobre o que nós conversamos hoje. Tu tens 1 minuto que eu não vou te interromper. Apenas de que hoje a população pode ter a consciência de que se há 5 anos atrás esses procedimentos restauradores que a gente abordou aqui, implante, prótese fixa ou mesmo a ponte móvel, eram quase que inacessíveis, as evoluções tecnológicas nos permitem tornar cada vez mais acessível a qualquer uma das pessoas, tá, esses procedimentos hoje. Hoje não é mais privilégio, sabe, de poucos, você poder repor dentes através de prótese fixa ou através de prótese sobre implantes. Era esse o meu recado. Eu acabo de receber aqui pelo outro ouvido que tu terás mais 30 segundos depois, tá? Depois. Eu tenho uma mensagem importante, a mensagem da Portocred Financeira. O que eu digo? Hélio, tu estudaste numa universidade popular, uma universidade federal. Hoje em dia nós temos um número enorme de universidades que já não são mais federais. E a chance do seu filho, do seu neto, frequentar uma universidade federal é pequena, muito pequena. A grande maioria faz em universidade privada. O seu neto vai ter dinheiro para estudar? Se você abrir um plano de investimentos para ele na Portocred, o seu neto ou o seu filho vai ter dinheiro para frequentar a faculdade, talvez alugar um apartamento, uma pequena república com outros rapazes ou com outras moças. Pense no futuro do seu filho, do seu neto. E no seu futuro, dê um pulo na Portocred e conheça os nossos planos de longo prazo para 1 ano de investimento, 2 anos, 3 anos, poupanças moldadas para você. Portocred, nosso telefone voltou, aleluia! 3211-6666. Vou tomar, hein? 3211, tira. 3211-6666, Portocred. Ok. Agora eu quero falar de um outro assunto. Quero falar de medicamentos. Quando você compra um medicamento numa farmácia, você precisa ter confiança que o produto que o seu médico receitou tenha no comprimido que você está comprando. Muito bem. Muitas pessoas mandam preparar a medicação porque são fórmulas complexas que os médicos querem e são meias dosagens. Eu indico a Droga Master por vários motivos. Primeiro, eu sou cliente da Droga Master há mais de 30 anos. Eu tenho plena confiança. Inúmeras vezes prescrevi diretamente para Droga Master, sim. E uma surpresa, pergunte o preço do seu remédio. Telefone, pergunte o preço do seu remédio. Você vai ter uma agradável surpresa. Droga Master, 33 dúzia mil. Vale a pena. Telefone do nosso entrevistado, professor Hélio Mesomo, é 3-228-9877. Repito, 3-228-9877. Hélio, 10 segundos teus. Eu colocaria assim, o que é mais importante em termos de vida, em termos de saúde? É hábitos preventivos, concorda? Ao se prevenir, se evita a doença. Em odontologia também. Fio dental e escova dental. Fio dental, escova dental, flúor, tá? E visite regularmente o seu dentista. É o caminho mais curto para manter a saúde bucal. Parabéns, professor. Temos dito. Prazer, muito prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter... Nós esperamos desde que terminasse o teu curso no Peru para te entrevistar aqui. Senhoras e senhores, gostaram? Eu adorei, um belo programa, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.